Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estou aqui a abrir câmeras e microfone para falar sobre cultura. E eu tenho discutido muito com o diretor aqui da rádio, com o Marco Antônio Rossi, que cultura é algo que é muito mais do que simplesmente a literatura, do que as artes, do que pinturas, do que arquitetura. Cultura é uma maneira de se encarar a vida. Eu sempre digo, meu grande amigo Pedro, que as grandes dominações do mundo inteiro aconteceram não quando exércitos entraram nas cidades, mas quando e aí pode ser um próprio governante, destruiu a cultura do local. Eu acho que um povo só é dominado quando a sua cultura termina, quando não se tem mais, ele não se reconhece. E a cultura é o que faz reconhecer um povo. A cultura constrói a história, a cultura constrói paixões, a cultura constrói a história de uma maneira geral. Eu tenho aqui hoje comigo uma pessoa que eu conheci no comecinho desse ano, né, Pedro? Foi no começo desse ano? Bem no comecinho desse ano, Bem Sérgio. no comecinho desse ano. Numa viagem que eu fiz, que eu queria fazer já há muito tempo, uma viagem até Portugal e Espanha, mais especificamente na parte da Espanha, e que nos primeiros momentos em que eu o ouvi, eu olhei e falei: esse cara tem algo de especial, essa pessoa tem algo de especial. O Pedro, e eu vou pedir para que ele se apresente, como todas as vezes que eu faço aqui no programa, é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tenho certeza que concorda comigo nisso que eu falei sobre a cultura ser o coração de uma civilização, uma cultura ser o coração de um povo. E eu vou querer explorar muito, Pedro, hoje aqui. Com certeza vai ser um programa de quase uma hora. Depois o povo da técnica se vira para cortar, fazer dois, problema deles. Mas eu quero, Pedro, primeiro, muito, muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu sei que aí em Portugal, onde você está, já é tarde, deve ser 10 e tanto da noite, você está trabalhando. E ter tirado esse tempo para conversar comigo só mostra a pessoa fantástica que você é. Mas eu quero que primeiro você se apresente. Eu quero saber quem é Pedro Felipe Pereira Balão por Pedro Felipe Pereira Balão. E eu vou vir e mexe ter um sotaquezinho português, porque eu adoro ser sotaquezinho. Fala aí, Pedro. Quem és tu, meu irmão? Em primeiro lugar, antes de me apresentar a mim, Sérgio, quero dizer que é um enorme prazer estar aqui contigo nesse bate-papo. Aliás, continuação muito provável dos nossos bate-papos que nós tivemos, Sim, sim, sim. bastante, bastante interessantes e que falámos sobre um pouquinho de tudo e bom, ficou muita coisa para falar e há muita coisa para falar. Nunca Então, vamos terminar, nunca vamos terminar, com certeza. não, jamais, jamais, jamais. Então, muito obrigado, um grande obrigado de coração, e é um enorme prazer estar aqui contigo uma vez mais. Bom, o Pedro Filipe Pereira Balão nasceu em Lisboa, sou português, com uma costela alentejana, eu estou em Évora, Ah, no Alentejo. O Pedro é um apaixonado pela história, um curioso pela história, um sonhador, faz aquilo que gosta, tem essa bom, felicidade, que tem bom, essa que bom. felicidade. O Pedro procura buscar aquilo que é a verdade. Embora não exista uma verdade universal, mas o Pedro não se contenta com o facto de isto é verde porque é verde, mas tem que haver uma razão para ser verde, ou porque isto é vermelho ou branco. Tudo tem uma razão, tudo uma explicação. O Pedro é formado em turismo, tem uma licenciatura em turismo e tem também complementado com isso uma licenciatura em história, porque o Pedro é curioso e porque o Pedro gosta de cultura, gosta de devorar livros, livros com essência histórica, e normalmente busco sempre conteúdos com uma base e uma estrutura e de escritores, historiadores que apresentem um contexto sobre aquilo que nós partimos à descoberta e um criador de sonhos
Porque Ah, que maravilha. um guia turístico apaixonado pela sua profissão, sou também apaixonado por fazer com que os sonhos das pessoas que viajam para abrir mentes, descobrir novos mundos, não só descubram, e nós falámos sobre isso, a história de Portugal, mas que a história de Portugal é a história do país deles também, porque não se Uhum. resume à história só do Pedro, mas resume-se à história universal. E tenho essa felicidade de conhecer pessoas extraordinárias. Aqui está uma, o Sérgio, que eu tive a Que é oportunidade isso, irmão? de conhecer, ficar amizades para o futuro, como, para sempre, como ficaram muitas outras, e tenho muitas outras aí no Brasil, tenho grandes amigos no Brasil. Que bom, que Fiquei a bom. trabalhar para uma operadora brasileira, que está localizada em Curitiba. E tenho o privilégio de ter grandes amigos, e é isto: viajar, trabalhar no turismo, é um intercâmbio não só de conhecimento mútuo, mas de criar novas relações e criar novas amizades. E esse é o Pedro que gosta e vive para isso, essencialmente. Que maravilha, que maravilha. Pedro, você falou uma coisa muito interessante. Ser um guia turístico, ser um guia turístico, você poderia simplesmente levar as pessoas até o local onde elas pagaram para ir, falar meia dúzia de coisas, deixar as pessoas conhecerem, mas eu passei por isso, eu tive a felicidade de vivenciar isso. Você não faz isso. Você é aquela pessoa que faz questão que as pessoas entendam aonde elas estão. Não é simplesmente uma cidade, pode ser uma cidade enorme como Lisboa, como Madrid, ou pode ser uma cidade minúscula, como que chamava mesmo aquela cidadezinha do gelo, Santa Maria de Sebreiros, né, que nós Do somos, Sobreiro, Sobreiro, de Santa Sobreiros. Maria do Sobreiro. Uma cidadezinha que tem 18 habitantes, Exatamente. mas 18 que, habitantes. mas que você falou dela para nós durante alguma. Eu não sei se foi uma hora, se foram duas, quantas horas foram. Você, você nos deixou conhecer aquela cidade. Você nos deixou sentir aquela cidade, a importância da cidade, o porquê nós estávamos parando numa cidadezinha de 18 habitantes, meu Deus, e não era só para tomar o delicioso caldo galego, inesquecível, mas não era só para ver uma igrejinha que tinha um cálice, que tinha feito um milagre, era muito mais. São aquelas pessoas, o porquê daquela cidade, o porquê daquele roteiro, o porquê daquilo tudo. E ser um guia turístico acaba sendo muito mais isso, né? Você entrar na vida do local e nos contar o porquê daquela coisa. Agora, cultura, isso é cultura, na verdade. O que você nos deu um banho de cultura. Nós saímos de lá, a mala já estava cheia, porque nós fomos no inverno, então a mala estava pesada, mas nós saímos de lá com uma bagagem cultural muito maior. E eu acho que é isso que faz você estar aqui hoje num programa chamado Café Cultural. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é entrar na cultura de um local e conseguir passar essa cultura para as outras pessoas? Sérgio, a função de um guia não é só guiar as pessoas, como você falou, por cidades, vilarejos, pequenos povoados. É fazer sentir a quem está a visitar o que é que ela está a visitar e fazer ela transportá-la para uma época da história e para um momento particular da história. E ela entender o porquê de ter essa importância. Claro que o guia podia chegar e dizer: olha, aqui está este vilarejo, no caso de Santa Maria do Sobreiro, vejam que bonitinho, e do outro lado já está uma outra comunidade espanhola e tem aqui umas palhotas e já está. Isso não é ser guia. Isso qualquer uma pessoa faz. Você pega no seu carro e não precisa do guia para isso. Você pega no seu Uhum. carro, vai com o GPS, vai lá, vai no Wikipedia, lê lá o que está no Wikipedia, e atenção que o Wikipedia nem tudo o que lá está é verdadeiro. Sim, Como sim, outras sim. fontes que se buscam na internet, tem que se ter cuidado com essas fontes, é transportar o porquê. É explicar às pessoas o que é que esse vilarejo teve de importância histórica ou continua hoje em dia a ter essa importância histórica. E é fazer com que a pessoa
seja transportada, ela seja levada para um outro patamar, para um outro lado. Porque essa questão da mala é muito importante, porque a mala, quando você viaja para um outro país e vai conhecer outro país e tem à sua disposição um guia, a sua mala vai vazia. Uhum. Qual é a sua expectativa? Ou eu trago a mala cheia, ou ela continua vazia e isto é um completo desastre. Exato. Então, é a partir daí que, pegando num contexto histórico, cultural, documentado por factos, até porque estamos no caminho permitivo, porque isto é importante, porque nós viemos de Santiago de Compostela e tivemos a percorrer, não a pé, mas tivemos de ônibus a Uhum. percorrer esse caminho, passando por locais que fazem parte do caminho permitivo. É fazer entender aquilo que nós estamos a fazer e porque aquele roteiro está a ser feito. Mais ainda, não foi só, ou não é só o Pedro guia ou os guias que ali vão que vão dar esse contexto. Eu, como comentei, nós temos o alquimista do Paulo Coelho, que fez Uhum. desta pequena localidade no seu livro, esta localidade aparecer também dentro dos roteiros dos peregrinos de Santiago de Compostela, e eu estou seguro, alguém que vai e vão ouvir este podcast, esta entrevista, certamente já fizeram o caminho de Santiago, certamente já percorreram a partir de Santa Maria de Sobreiro, ou se o fizeram, foi porque no livro do Paulo Coelho, o Alquimista, está lá esta pequeno povoadozinho que só tem 18 habitantes. Então é isso, é transportar tudo isso, é que a pessoa viaje, que ela saia, que a mala comece a aumentar. E ela sai que, sim senhora, valeu a pena ter vindo visitar este vilarejo, porque eu saio com um contexto e um conteúdo que me deixa mais cheio, que me deixa mais feliz, que afinal faz sentido o porquê de visitar aqui, faz sentido depois de eu ter visitado tudo o que eu visitei anteriormente e neste caso, como ponto de partida, Santiago de Compostela. Não, e é uma coisa que, falando especificamente desse povoado, é uma coisa que, e que nem você falou, nós saímos de Santiago de Compostela, sabe, que é uma catedral gigantesca, que é algo fora do normal, que eu acho que é impossível, talvez, numa visita só conhecer tudo. Acho que teríamos que ficar um dia inteiro dentro da catedral, e mesmo assim talvez perdêssemos alguma coisa, assim como depois a Catedral de Zaragoza, que é algo simplesmente, a Catedral de Nossa Senhora do Pilar, que é algo é inimaginável. Assim, tentar explicar o que é aquela catedral é impossível com palavras. Tem que estar lá dentro. Mas é transformar aquela igrejinha daquela cidadezinha de 18 habitantes tão grandiosa quanto. Ela ficou marcada para nós de tal forma, mas de tal forma, e não somente porque nós pegamos gelo e não estávamos nem pensando em pegar neve, né? De repente foi uma surpresa pegar um pouco de neve, escorregar no gelo, não é isso, mas aquela igrejinha, meu Deus, você entrava, acho que não tem que 10 metros quadrados aquela igrejinha, nem lembro, mas ela ficou tão grandiosa quanto a Catedral de Santiago de Compostela, ficou tão grandiosa quanto a Catedral de Nossa Senhora do Pilar, ficou tão grandiosa quanto a Catedral de Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Pela maneira como você colocou para nós o que era aquela cidade. E eu acho que. Quantas vezes você já foi para aquela cidadezinha, Pedro, para aquele povoado? Eu acho que mais de 100 vezes. Mas sim, muitas vezes. Só que na minha perspectiva, eu vou falar na minha perspectiva Sim. pessoal. É, é um vilarejo e essa igreja, a gente quando olha para a Catedral de Santiago, a gente está a olhar para a dimensão dela. E Uhum. sabemos o porquê dessa dimensão, porque ali foi descoberto o túmulo do apóstolo Tiago Maior. E Uhum. claro, o homem teve a capacidade, por causa desse acontecimento, de construir aquela enormidade, aquela coisa grandiosa. Mas para se chegar àquela coisa grandiosa, há coisas mais simples, mais modestas, mais humildes, do qual a nossa capacidade
de olhar para elas, interpretá-las, é dar outra dimensão daquilo que ela na realidade não tem. Muito bem. Muito bem. Porque ali está um trabalho que é explicar Santiago, ou aquela catedral, vamos ao ponto de partida do túmulo do apóstolo. E claro, o túmulo do apóstolo Tiago, naquilo que é a dimensão histórica, naquilo que representou o apóstolo, e tudo, tem que se construir uma coisa grandiosa. Uhum. E então aquilo é fácil, olha. Agora, o que está ali em Santa Maria do Sobreiro não é fácil. Não é fácil porque é que se fala. A pessoa chega ali e o que é isto, meu? Hum. Então, a grandiosidade de muitas coisas que nós olhamos construída pelo homem, ela é grande, ela teve outras coisas mais humildes, mais modestas, mas se você tiver essa capacidade de olhar para o que está à sua frente e explicar o contexto em que ela está, ela vai passar a ter uma dimensão e uma proporção muito maior. E assim foi a igreja, não é uma catedral, eu imagino a igreja lá de Nossa Senhora de Covadonga. Uma coisa espetacular, espetacular, quer dizer, assim, só estando lá para ver que já é uma diferença, daí já tem pouca mão humana lá, né? Ou seja, mas tem muita mão humana, né? Porque na verdade tudo aquilo foi encravado no rochedo, ou seja, tem muita arquitetura, mas essa mescla, saber pesar esses dois lados, mostrar a grandiosidade e o como se chegou na grandiosidade, eu acho que isso faz a diferença de como se compreender a cultura local. E eu acho que é o seguinte, Pedro, você precisa compreender a cultura. Não é só a parte histórica, a parte turística. A parte turística acaba sendo fácil. Você vai indicar o restaurante. Ah, olha, come naquele restaurante, não come naquele. Compra naquela lojinha, não compra naquela. Mas compreender, sabe, como tudo isso se amarra para fazer com que a pessoa, ao buscar uma viagem, ao buscar um pacote turístico, veja e fala o seguinte: poxa vida, eu viajei. Eu estive realmente nos locais onde eu queria estar. E não só simplesmente, eu passei por lá. Mas é isso. É não passar por lá. É por isso é que o viajar é importante. Uh, eu falei até com o Sérgio, e não só, no geral, daquilo que é a importância de que muitas pessoas não se dão conta do que é o caminho de Santiago e fazer o caminho Uhum. de Santiago. Você lembra que eu até usei até expressões de como o caminho de Santiago não é o caminho da selfie, não é o caminho da fotinha. Tem uma série de coisas que não tem nada a ver de quem vai a Santiago de carro ou de ônibus. Santiago, fazer o caminho de Santiago é muito mais do que isso. É um caminho de introspeção. É um caminho em que eu falo sempre muito isto, de que é o caminho de Santiago, neste caminho de introspeção, é igual ao nascimento de um rio até chegar ao oceano. É igualzinho. Nasce pequeno, vai por caminhos turvos, rochosos, muita curva, contra-curva, um monte de sobressalto, nada é fácil, até que vai haver um momento em que ele vai chegar no Oceano Atlântico. Mas até lá o caminho não é fácil. O caminho é fácil e tudo é muito bonito quando você não leva, na verdade, aquilo que é a mentalidade para fazer o caminho de Santiago. Porque se eu for na selfie, se eu for no TikTok, se eu for no Instagram, se eu for no YouTube, é tudo muito fácil só para dizer, nossa, eu estive aqui. Tá, você teve, mas o que é que você trouxe? Exato. O que é que você trouxe dentro de si? Da sua alma, como cultura? Ah, não, vi uma lojinha ali muito bonita que tinha isso, Uhum. como não sei o quê, tinha outra lojinha ali. Sim, o turismo também é perfeito, é para isso. Mas é para nós irmos com a nossa alma cheia. A nossa alma e sabermos e descobrirmos um pouquinho mais. Porque eu tenho a consciência de que muito do que é falado, eu sei que o turista não vai absorver tudo aquilo que eu falei, Claro. mas seguramente 1% ou algo vai lá ficar.
E esse algo é aquilo que o tocou, é aquilo que chamou a atenção. Tá. Pedro, como que é a sua preparação para o início de uma viagem? Você é um guia experiente, você já faz esse roteiro que você agora, inclusive, está fazendo novamente, você já fez algumas vezes, mas assim, cada viagem é uma preparação diferente, é uma preparação nova. Como é que o Pedro, quando ele, ó, Pedro, você vai agora pegar um novo grupo e vai fazer Portugal, que é a sua terra, que você conhece bem. Assim, como que é a sua preparação? Você fala, eu já conheço tudo, é só entrar no ônibus e ir embora. Como que é? Não é assim porque essa preparação ela acontece quando você tem o primeiro contacto com o grupo, em que você vai conhecer o grupo, vai entender o que é que o grupo quer. Uhum. E a partir daí, à medida que você vai falando, vai vendo o que é que vai captando de atenção e não atenção. Se eu não, ok, já percebi que eu posso ir até aqui, eu quero subir um degrau mais acima, como é que eu vou chegar a esse degrau mais acima? Aonde é que eu vou pegar a atenção? E que a coisa também não se torne muito aborrecida, porque não estamos ali para. Como dizia um professor meu, não é um tour turístico, tem um guia, não é propriamente uma aula de catequese. Entendi. E então temos que essa preparação ela é feita quando você dá de caras com o grupo. Vai conhecendo as pessoas, o perfil delas, vai entendendo o que é que umas querem, outras não querem, aí você vai vendo quem é que vai captando a atenção. E quando você começa a captar a atenção de algumas pessoas, as outras vão entendendo também Hum, que há pessoas ali que estão interessadas em ouvir aquilo que está a falar. Você tem que ter um lado lúdico, um lado em que, por vezes, até você tem que pegar numa piada hum, para chamar a atenção para aquilo que você quer falar, e levar para o lado mais da piada, da brincadeira, para chamar a atenção até si, como tem outras pessoas em que é tudo gente muito séria. Então você também tem que ter cuidado com aquilo que você vai falar, uhum, para não ferir determinados pensamentos e formas de estar. Então, no meu caso, a preparação é conhecer o grupo, ver como é que o grupo reage a determinadas uhum, situações, boas, negativas, positivas, e, portanto, isso é o que conta. E depois a forma de ver e falar vai também de acordo com aquilo que nós temos à nossa frente. E isso depois há formas de você ir captar a atenção. Volto a repetir, às vezes tudo começa a atenção através de uma simples piada para levar e desviar a conversa para o local que nós estamos interessados. A coisa começa a tornar-se um pouco mais maçadora e vê-se que há ali pessoas quase a desistirem e você vai pegar outra piada ou algo que vai chamar a atenção em que a pessoa se interesse, em que ela levante o dedo ou então faça a pergunta. Outra coisa que é muito importante é que quem está dentro do ônibus não seja só o ouvinte. E você viu uhum, isso. É chamá-lo para a conversa. uhum. Isto também é importante. É, é fazer perguntas, é, para que eles respondam. No início eles ficam assim meio tímidos, mas depois começam a participar à medida em que você vai fazendo perguntas sobre história, ou porque é que vocês acham que isto aconteceu, ou porque é que, ou quantas capitais, das 5 capitais que teve Portugal, quantas foram, qual é que falta, opção A, B, C, para ele participar, para ele perguntar. Não é deixá-lo, não, aqui quem fala sou eu, o guia. Aqui quem fala, não mais ninguém fala. Não, isso está errado. Tem que participar, tem que perguntar. E mais, e para além de perguntar, tem que questionar. Hum, E pode questionar e deve questionar. Porque todos nós temos pontos de vista diferentes claro. e eu posso, porque eu para além de ser guia, sou historiador. E eu estou a dar o meu ponto de vista como historiador. Não quer dizer eu estou a dar o meu. Mas no meio de tantas pessoas, há pessoas que podem dizer, mas espera aí, você está falando de uma coisa, mas há coisas que são contraditórias, e o contraditório é bom.
Claro. porque a conversa leva a tornar tudo mais interessante e aí as coisas vai se desenvolvendo. Então, a minha forma de Pedro se preparar é esta: é ter o contacto, primeiro dia, primeiras horas, primeiros momentos e ir sempre vendo o que é que dá. Essa é a preparação e é isso que eu faço. Até para você tem que entender o porquê que aquelas pessoas estão ali, né, Pedro? Assim, Claro. de repente as pessoas podem estar ali simplesmente de férias. Então, ó, o cérebro, eu deixo desligar que eu não quero pensar em nada. De repente, é uma viagem mais emotiva, é uma viagem comemorativa. O porquê que aquela pessoa está fazendo aquele roteiro? O porquê que aquela pessoa se encontra naquele momento, qual que é o momento de vida sabe, daquela pessoa, no seu contexto familiar, no seu contexto profissional, no seu contexto de uma maneira geral. Então, entender isso e conseguir ser um mestre dessas marionetes não é fácil, né? Não é, não é até porque todos somos seres humanos, mas todos somos diferentes, temos formas de pensar diferente e formas de estar diferente. Há alguns, como tudo, e é normal, e isso é aceitável, vão para a foto do Instagram, Uhum. outros vão com interesse cultural, outros vão só para as comprinhas, ou para dizer que eu tive nesta cidade e para mostrar para o amigo ou para a amiga: olha, você nunca esteve aqui, eu tive. Pronto, É. maravilha. E ela fica, e fica realizada e estão no seu direito. E estão no seu direito. Isso não estamos aqui para questionar isso ou não. Cada um tem a sua forma de ver. Mas, Sérgio, há sempre nisto, e isso, mesmo até para essas pessoas, eu lhe garanto uma coisa: elas levam Claro. alguma coisa fica na cabeça, alguma coisa elas conseguem e chegam ao momento em que elas próprias, até do próprio Instagram, ou do TikTok, ou do Facebook, ou seja lá o que for, vêm sempre e perguntam: "Tá, você falou aí uma coisa que eu quero botar aqui." Ah, ficou. Marcou. Com certeza Marcou, marcou. Marcou. marcou, marcou. E eu não faço, nem podemos fazer esse juízo de valores, porque Claro. nós estamos ali para todos. Para todos. Simplesmente assim, quem quer isto faz, quem não quiser não faz, tudo bem, estão no seu direito. Não podemos é fazer juízo de valor ou pegar no microfone e dizer: gente, ó, eu estou aqui, sou o guia, vamos lá ver como. Não, isso não pode nem deve ser feito. Que maravilha. Agora, Pedro, voltando a falar um pouco sobre o aspecto da cultura local, da cultura de Portugal, da cultura da Espanha, que você conhece tão bem. Você, por ser um historiador, você sabe como que foi essa construção cultural do povo português, vamos dizer assim. Uhum. Ah, Agora, por ser guia turístico, você olha e você tem noção da realidade atual. Você sabe, você olha, já fomos isso, passamos por guerras, passamos por invasões, ou fomos invasores, e aí você olha a realidade atual dos locais, do país, da sociedade. Como que isso entra para você? Como que isso te ajuda a construir ou isso te choca, na verdade? Na verdade, não me choca, ajuda-me a construir. Tá. Ajuda-me a construir por uma razão, para mim, simples. É o conhecer a história, é conhecer de onde eu venho. Isto é, eu consigo ter uma percepção do passado. E eu olho muito para o passado, ou seja, e vejo, não vamos mais longe, ou podemos, e está aqui do ladinho, que é falar do Império Romano, e hoje estamos Uhum. no século XXI. Eu vou dar aqui um exemplo: o ser humano não mudou nada. O Uhum. que mudou foi o século, o que mudou foi as ferramentas que nós temos. Nada mais do que isso. Mas a pessoa se pergunta: esse cara está gozando com a minha cara. Não estou. Os romanos fizeram uma coisa muito simples, que foi, bom, para além da civilização e daquilo que nos deixou, por exemplo, foram grandes engenheiros, grandes arquitetos, deixaram-nos a língua, ah, que é aquela que nós falamos, somos filhos de Roma, portanto somos latinizados,
criaram-nos o entretenimento, que é o que hoje nós temos. Hoje estamos Hum, cheios de entretenimento. O entretenimento é para quê? Para não falar das questões locais. Para não questionar o que, na verdade, vão fazendo. E o não questionar o entretenimento é deixar as pessoas afastadas de determinados assuntos que ela não convém que elas falem e que elas nem sequer questionem. Né? uhum. E eu vou-vos dar aqui um exemplo. Nós hoje, no geral, os gladiadores da época atual chama-se futebol. Aham. Eu vou dar aqui, e não me levem a mal aquilo que eu vou dizer. De Ah, onde é que vem um jogador de futebol? De onde é que ele vem? De onde é que vem? Vem das classes mais as baixas. baixas. Nada, atenção, não, isto não é uma crítica. Ela vem de Ah, onde? sim, sim. Ele não é filho de deputado, não é filho de governador, não é filho de advogado, nem de arquiteto. De onde é que ele vem? De onde é que vinham os gladiadores? O que é que o circo, os teatros, os anfiteatros serviam na época? Exatamente o que existe hoje. Estamos no século XXI. Só que o circo hoje tem outras formas e tem outras ferramentas. O circo hoje, para as pessoas estarem afastadas daquilo que elas deviam na realidade Uhum. ficarem preocupadas e que nos desvia da cultura, e uma delas é nunca os grandes líderes quiseram que o povo tivesse sabedoria, porque o povo, se tem sabedoria, vai questionar. Então há que desviar as atenções, é criar entretenimento. O circo, o anfiteatro, calares a boca. E o que é que nós hoje temos para que a cultura seja afastada das mãos das pessoas para que elas não questionem? Beleza, jogo de futebol, maravilha. Você, eu vou dar aqui um exemplo. Se você for fazer, perguntar, seja brasileiro, português, francês, italiano, seja o que for, cara, o que é que você está mais interessado? Numa partida entre o Flamengo e o Fluminense ou está da situação do Brasil? Flamengo e Fluminense, aí é de É morte. claro, é claro. Ainda mais se for final de campeonato, então, que a situação Oxi, se estoure. acabou. Assim, Outra eu não coisa, tenho. Outra coisa, sem querer te interromper, mas eu vou assim, pessoas que não têm, e eu conheço várias, que assim, não tem dinheiro para pagar suas contas, o dinheiro não chega até o final do mês, mas compra o ingresso para assistir o seu time no estádio. a única diferença é que no estádio não se dá sangue, dá-se outras coisas, posso desaguar, desabafar tudo aquilo que vai mal na minha vida em É, cima de um jogador de futebol ou no árbitro e não dão um pão. uhum. É verdade. Não dão pão. Depois temos outras ferramentas onde as pessoas se distraem, falam um monte de barbaridades sem ter conhecimento, mas faz falta, porque são ferramentas de informação, que é o X, fotinha e dancinha no TikTok, Ah, no Instagram, Facebook, depois temos a HBO, Netflix, então tudo. A minha pergunta hoje é: quantas pessoas no mundo, não estou a falar no mundo, hoje pegam num livro? Quantas crianças hoje no mundo pegam num livro? eu entrevisto autores aqui que assim, a grande peleja deles é fazer com que o livro chegue na mão do leitor. Ah, não, mas eu baixo o livro na internet, na Amazon, eu baixo lá o livro online, leio meia dúzia de páginas e está tudo certo. E olhe lá. Hoje, desde que haja tudo isso, não, eu vejo uma série na Netflix e eu já sei sobre tudo. Não, Uhum. não sabe, nem na Netflix, nem na HBO, nem na Amazon, nem em Hollywood, nem qualquer estação de televisão. Porque ah, eles romantizam muita coisa para o lado romântico e muitas vezes para o lado bonito da coisa. Isto é, isto naquela época era assim, vejam que bonito é que era. Eu parto aqui porque estamos neste pedaço da Europa, da Península Ibérica, onde há castelos, castelinhos, palácios, é tudo muito bonito, tudo muito romantizado, mas na verdade o estudar, o saber a história é levar-nos e transportar-nos para a época e não pensarmos como no século XXI. Uhum. Porque é totalmente, completamente distinto, completamente diferente. E se eu tenho um conhecimento daquilo que é o meu passado, eu vou conseguir interpretar o meu presente como vou fazer uma perspectiva do futuro.
E por isso é que a mim não Ou me seja, surpreende. não, ou seja, bem isso que você falou. O passado ele é completamente diferente do presente. Mas se eu não compreender o passado, eu não consigo viver o presente e Não, não vou conseguir construir o futuro. não, de forma alguma. É completamente, é completamente diferente. E eu tenho também isto: quem não conhece a sua história, não conhece a história de nada, não conhece a sua própria história, não tem esse conhecimento da sua própria história. E isso é importante conhecer a história. Por isso também é importante viajar, porque vamos à descoberta também da nossa Uhum. história e conseguimos conectar alguns botõezinhos. E mais, podemos aprender um pouquinho mais. Porque hoje, e eu sei que a história não é uma ciência exata, e a história hoje, não só de hoje, desde há muito tempo, ela vai sendo desvirtuada de acordo com os interesses que cada um tem. Uhum, uhum, uhum. Porque, Nisso a Itália também é um bom exemplo. Veja o que o Vaticano fez com a história, né? E aí não tem crítica a nenhuma religião, por favor. Assim, é fato, ponto. não, aqui não estamos, não serve de crítica, estamos aqui numa conversa Tá certo? normal, não estamos aqui para criticar alguém, estamos aqui simplesmente, eu estou a dar a minha visão. Esta é a visão do Pedro, né? Uhum. E é evidente, se houver pessoas que estejam em desacordo, legal, eu fico satisfeito, ainda bem que há desacordo. Claro, Porque claro. a minha verdade não é a verdade universal. Eu posso ter a minha verdade, como tu, Sérgio, podes ter a tua. Mas qual é o legal? O que é bacana é nós dois conversarmos sobre a sua verdade e a minha verdade. É. E no final, cara, o seu ponto de vista até, e eu posso dizer o mesmo. Agora, eu não posso dizer ao Sérgio, desculpa lá, a minha é verdade, a tua é mentira. É. Até porque, e você, como historiador e como um guia da história presente, você sabe que o que é um fato? O fato é uma interpretação, o fato é uma coisa, o como ele é contado é outra, o como as pessoas entendem é outra completamente diferente. Sabe? Mas quando vamos saber a verdade? Talvez nunca. E o que é a verdade? A verdade, de repente, veja o que está acontecendo no Egito agora. Descobriram pilares embaixo das pirâmides. Já não sabemos nem o que são as pirâmides, quanto mais o que são pilares embaixo das pirâmides, é que não vamos saber mesmo. Até hoje, o ser humano não conseguiu entender o que é aquela estrutura que está ali, parada no meio do deserto. Não temos a menor ideia do que é aquilo. E agora descobrimos mais pilares debaixo. Que bom, vai se saber o que é aquilo. Então tudo São bem. coisas. Mas é isso mesmo. Isso agora estamos a falar das pirâmides do Egito, como falarmos de outras coisas que fazem parte da história, porque, claro, o ser humano, por natureza, ele tem que ver para crer, como São Tomé. Isto é, Uhum, tem que ter um facto. Peço desculpa. Isso é um copo, certo? uhum. Tá, eu tenho este copo. Se eu falar algo sobre este copo, se eu mostro se a pessoa toca, legal, maravilha. Se eu falo, a pessoa não vê, não toca, não sente, Ainda. vai criar uma série de pontinhos, de pontos de interrogação. Está falando certo? É, não é? Aconteceu? Poderá ter acontecido? Será que foi possível o ser humano construir aquilo que ele está? Será? Isso agora é outra coisa. Que estamos sozinhos neste mundo? Começa a ter conjecturas além da própria estrutura ali. Então aí vai embora. Pedro, me diga uma coisa. Nós estamos passando na história recente, e não só aqui do Brasil, não só dos Estados Unidos, aí da Europa, em muitos casos, por regimes políticos, e aqui também não vai nenhuma crítica política, por favor, você pode ser de direita, de esquerda, do que você quiser. O que um regime político não pode é querer.
atacar a cultura. Antigamente, e nós abrimos o programa falando isso, quando um povo invadia uma outra região, a primeira coisa que fazia era acabem com a cultura local. Porque a hora que aquele povo não se reconhecer mais como um povo, aí sim ele está dominado. E cultura não se reconstrói. Não adianta falar, eu invadi determinada região, acabei com a cultura local, mas futuramente ela volta. Não volta. Depois que ela foi destruída, não volta. O que nós estamos vivendo hoje, Pedro, parece que os governantes estão destruindo a própria cultura. Não precisa ter uma invasão. Parece que, para que não haja contraditório, eu vou impedir com que o povo tenha o seu circo. Por incrível que pareça. Nós vivemos aqui no Brasil isso. O governo para de dar incentivo à cultura. E cultura, a gente sabe que sem incentivo estatal, ela não sobrevive. Ninguém tem dinheiro para fazer um espetáculo, ninguém tem dinheiro para publicar uma grande obra literária, ninguém tem dinheiro para fazer uma grande exposição, precisa de incentivo estatal. E cortam-se as verbas para cultura, cortam-se as verbas para educação. O que está acontecendo, Pedro? Em algum ponto da história isso já aconteceu ou de repente vivemos um momento inédito de uma autofagia cultural? Aconteceu sempre ao longo da história, porque a nível de cultura, a história diz-nos que sempre nos tentaram impor algo e a ser um verdadeiro caminho, não questionarmos as coisas. Voltamos à parte da questão. Não vamos mais longe. Época medieval. Quem é que controlava os estudos? Quem é que sabia ler? Quem é que sabia escrever? Meia dúzia de escribas que eram controlados, que ficavam a serviço do rei. Neste caso, ao serviço da Igreja Católica Da Apostólica Igreja Romana. Católica. Simples assim. Quando houve um momento em que se quis alargar a cultura e mostrar que existia outro caminho, e aqui eu vou para o lado daquilo que é as novas ordens que surgiram, principalmente das revoluções liberais, o fim do absolutismo, o estudo geral aberto a toda a gente. A minha pergunta vai até no sentido contrário. Que é contrário no sentido que é este que eu quero falar. Nós tivemos grandes homens. Por exemplo, vou falar de um que eu adoro, Leonardo da Vinci. Esse homem, se não fosse protegido, ele foi engenheiro, ele foi arquiteto, ele foi médico, ele criou o primeiro helicóptero, ele fez uma série de coisas. Na época em que ele viveu, se ele mostrasse toda essa sua capacidade que ele teve, porque ele foi um autodidata, ele não teve ninguém que fosse lá ensinar ou explicar. Ele foi um autodidata e muitas das grandes pessoas, grandes figuras, foram autodidatas, porque elas não tiveram ninguém, até porque nem se queria que elas tivessem essas ferramentas. E porquê é que se queimaram tantos livros? Porquê é que não se permitiu muita coisa? Porquê? Quanto mais falta de cultura e sabedoria as pessoas tiverem, elas não questionam, elas não falam. E hoje estamos num momento em que parece-me em que o absolutismo voltou outra vez. Há pessoas que não se querem, líderes que não querem que se fale sobre determinados assuntos, sobre determinados temas, utilizam os mídia para focarem, porque os mídias são uma forma de transmitir e eles conseguem mudar muito a mentalidade e trabalhar na mente das pessoas para aquilo que lhes interessa. Para aquilo que nos interessa.
Não mais do que isso. Mas isto eu estou aqui, estou a falar de uma época muito. Eu falo sempre que é muito recente porque ela não está muito longe. E isto tem sido sucessivo ao longo dos tempos, ela tem. Ah, eu, eu, vou falar aqui, eu acho que estou um pouco à vontade, Por favor. no caso do Brasil. O Brasil teve Dom Pedro II. Uhum. Dom Pedro II foi é um homem de cultura, por amor de Deus. Sim. Da cultura, não podemos falar do homem e as relações que ele tinha, a inteligência, as línguas que ele falava, aquilo que ele levou para o Brasil. O Brasil foi uma potência mundial na época de Dom Pedro II. Enquanto não acabaram com isso, ninguém descansou, porque não Hum. interessava. Porque não interessava. É. A partir daí para a frente, o que é que aconteceu? Uma total desinformação, uma total descultura, um total mudar tudo aquilo que interessava em relação à história. Eu estou a dar este exemplo que eu estou a falar e eu amo o Brasil e você sabe que eu amo o Brasil, Uhum. mas estou a dar um caso concreto. Eu estou a falar e ninguém, se alguém me vier desmentir e dizer que Dom Pedro, ok, eu aceito, mas daquilo que eu li, daquilo que eu sei, Não, mas isso está certo. acho que não é que eu tenha a razão, mas acho que podemos chegar a alguns pontos de É, interesse. não, mas tá certo. Sabe qual que é meu medo? Meu medo hoje, meu amigo, é que e nós temos exemplos de pilhas de livros queimados, não precisa ir até a Idade Média, até a Inquisição. Nós não podemos esquecer que na Segunda Guerra Mundial se queimaram livros. A Segunda Guerra Mundial foi anteontem. Foi Sim. anteontem. O meu medo é que nós estejamos chegando num período onde vamos voltar a ter pilhas de livros queimados em praças públicas, mas as pessoas vão falar: tudo bem, eu não leio mesmo. Mas é isso. Diferente das pilhas de livros queimados no passado, quando as pessoas olhavam aqueles livros queimando e choravam, porque ali se estava perdendo alguma coisa. Hoje as pessoas vão olhar e vão falar: tudo bem, eu não leio mesmo. Não tem problema queimar o livro. Não, Sérgio, até porque eu tenho um influencer no Instagram ou no TikTok, ou seja, que o cara fala tudo para mim. É, eu tenho medo disso, Pedro. Sinceramente, eu tenho muito medo de que. Sérgio, que Os... formação, Fala, peço por desculpa, favor. que formação vão ter a próxima geração? O que é que eles sabem? O que é que eles se É, interessam? influencers vão ser. Como é que é? Tem uma outra que agora mudou. Agora tem uma coisa de social media, alguma coisa que eu não vou lembrar o que é, mas que na verdade dá no mesmo. Hoje, o que é que esta geração se preocupa? Esta geração preocupa-se com as influencers da vida, as Kim Kardashians da vida, Né? que é, eu aceito, para mim eu vou falar a minha opinião, uma mão cheia de tudo e outra cheia de nada, porque não tem nada, é um vazio Uhum. completo. Ahm, as Anitas da vida, nada contra o funk, nada contra, mas o que é bom é abanar a bundinha, porque isso é o que dá TikToks, isso é o que dá Reels, é o que dá. Hoje, se perguntar a a um menino 14, 15 anos, perguntar o que é que ele quer ser no futuro, o que é que ele tem, ele não sabe responder. Não. Ele não sabe responder. Ou se ele responde, eu quero ser influencer, eu quero ser youtuber, Ou eu jogador de quero, futebol. Ou jogador de futebol. jogador de futebol e já está. Não, não tem. Seja no Brasil, seja em Portugal e na Europa, passa exatamente o mesmo. Eu sou pai de um menino de 15 anos. É o Mateus, que é o meu filho. Tudo o que ele ganha, tudo o que ele ganha, isto é, tudo aquilo que a mãe e o pai lhe dão,
sim. vai de acordo com o trabalho que ele faz. Hum, Passo a explicar. por favor. Que é, eu trabalho para ganhar dinheiro, como trabalha a mãe dele, para ganhar dinheiro. E com esse dinheiro, nós temos um filho, é para investir no futuro dele. E qual é o trabalho dele? Estudar, Uhum. formar-se. Ele ganha as coisas de acordo com as notas que tem. Ah, eu quero ter um celular. Beleza? Vamos ver as notas no final do ano. A gente fala, a gente conversa. Eu quero ter uma PlayStation. Beleza? Qual é o seu trabalho? Porque damos-te comida, porque temos de dar, é nosso filho, não é? É nossa obrigação, somos pais, é nosso filho. Comida, bebida, roupas, tudo aquilo, o essencial está lá. O essencial está lá. Mas ele também tem o seu trabalho e a sua função. Eu também não peço ao meu filho para ele ter sempre notas extraordinárias. Estuda e entende e que tenhas a capacidade de poderes ir passando de ano a ano. Sim. Sempre pergunta: o seu filho lê ou o seu filho é assim? Cara, meter um livro na mão, seja de uma filho qualquer outro, é muito difícil. É muito difícil. É mais fácil que esteja 50 horas, e porque ele, atenção, está, eu aqui afirmo, não tem problema nenhum, PlayStation, celular, tudo isso ele devora. Meter-lhe um livro na mão é uma guerra constante, mas para ele evoluir, para ele estudar, para ele ter boas notas, eu vou tendo pequenas vitórias também quando ele consegue, pelo menos, ler alguma coisa e conseguir fazer alguma coisa. Mas não é uma criança diferente dos outros. Não, não, A claro. única, a única diferença é que eu tento incutir a ele responsabilidade. Atenção, eu não estou a dizer que os outros pais não façam. Não, claro, claro. Porque, atenção, eu estou a falar do meu caso, mas estou a falar como é que funcionam. Mas eu também sei que a maioria de muitos casos, para os pais, também a coisa está, estou nem aí. O celular é uma bênção porque eu não preciso ficar olhando, né? O Hum, celular educa, deixa que a internet educa. E isso é Exatamente. complicado. Seria Isso a é. mesma coisa. Tudo bem. A Catedral de Santiago de Compostela está na internet. Deve ter até um tour virtual, muito provavelmente. Se não tiver, fica aqui a sugestão. Vamos montar um tour virtual. Eu sei que o Museu do Louvre tem um tour virtual e é maravilhoso. E eu Mas a lembro. minha pergunta é: você foi lá? Sim, Você já estive. sentiu? Sim, Ah, não, mas a minha tá, pergunta: quem tá, faz tá, o tá, tour tá. virtual, vê no YouTube, ela Não, sentiu, ela não, tocou? não. Não, não. E uma coisa, Pedro. Eu lembro de uma pessoa que uma vez eu conversei, que ela falou: o tour virtual do Louvre é maravilhoso, é um dos mais completos que tem na internet. Ah, Só que, assim, para fazer o tour virtual do Louvre, é preciso pelo menos uns 3, 4 dias. O tour virtual. O tour virtual precisa de 3 a 4 dias. Imagina quanto tempo precisa no próprio Louvre para conhecer, para fazer o tour no Louvre. Não é às 6 horinhas. Ah, não, eu vou no. Eu tenho uma tarde, eu vou passar a tarde no Louvre. Meu amigo, nem vá. Você vai lá, vai ver a Mona Lisa, vira as costas e vai embora. E, aliás, a Mona Lisa nem é o melhor quadro do Louvre, tá? Quem para na frente do quadro da coroação de Napoleão fica 6 horas parado na frente desse quadro, dessa obra, que é uma das coisas mais maravilhosas da história, o quadro da coroação de Napoleão. Mas descobrir outras coisas é presenciá-las ao vivo e senti-las ao vivo e entender o que é que está à nossa frente. E para entender, ter a percepção de o olhar, porque o olhar diz tudo. Quando você Sim. está à frente de uma obra de arte e está a olhar para ela, está a admirar, está a ver o que ali tem, isso que é uma coisa que as pessoas querem tudo muito rápido, isso requer tempo. Uhum. E tudo o que hoje as pessoas não querem é coisas que querem tudo muito rápido. Rápido e que saia na socialite. É. É isso que as pessoas querem. Só. Mais nada. Que seja Mas eu, rápido.
Mas eu gostei de uma frase, dessa sua frase. As pessoas querem tudo muito rápido, mas para querer rápido precisa de tempo. Aí é que está. Gostei disso. Gostei disso. Aí é que... Mas, Olha, eu hoje, só para ter daqui terminando esse assunto, que é, hoje eu estive a falar com uma senhora, uma senhora, 80 anos, 80 anos, filha de pai japonês e a mãe brasileira, São Paulo, 80 anos, 80 anos. olha só. A senhora já fez mais de 105 viagens. Olha só. 105. Sabe o que é que ela falou para mim? Hum, Você sabe, eu viajo porque eu gosto de conhecer novas coisas, novas culturas. Eu viajo não é por causa, não é por causa do dinheiro. Eu viajo porque tenho saúde e, acima de tudo, eu quero viajar. olha só. Eu quero conhecer novas culturas. Eu quero conhecer novos hábitos. Eu quero conhecer muita coisa. E por isso eu viajo. Aos 80 anos, esta senhora está a viajar aos 80 anos de idade. E mais, eu viajo até eu ter vontade e ter saúde. Você poderia. E ela disse: eu com 80 anos eu podia ficar em casa assistindo televisão. Sabe o que vai acontecer se eu ficar em casa assistindo televisão? Eu vou morrer mais cedo. Sim, sim. Porque eu, estando viajando, eu tenho o meu cérebro ativo, eu mantenho uma atividade, eu vou matando a minha curiosidade, eu vou aprendendo mais, eu vou sabendo mais. Eu vou mantendo ativa, porque eu tenho uma rotina, eu tenho um horário, eu subo escadas, desço escadas. E olha que a senhora com 80 anos, posso garantir que ela ia de todo lado. Pois então, começou a dar baile nas pessoas, né? 80 anos. Que maravilha, né? Que delícia, né? Que delícia ter Isto é uma pessoa maravilhoso. dessas. Que delícia ter uma Isto é pessoa maravilhoso. dessas com você aí, né? Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. E a gente olha para uma senhora de 80 anos e olha para muitos jovens de 15, 16 anos, não têm vontade de nada. É. Fala assim, Mas está vamos. tudo bem. Fala para um jovem de 15 anos, vamos até Portugal. Ah, não, muito longe, não quer. Não, não. Sabe uma coisa que eu não, uma coisa que eu ainda preciso aprender a viajar, Pedro? Eu não sei, porque quando eu vou para um lugar, que eu estive contigo na Espanha, a minha vontade é de voltar, de rever, eu não vi tudo que eu tinha que ver desse lugar, mas eu sei que tem muito lugar novo ainda para eu ver. Então eu fico sempre numa guerra interna, conhecer um lugar novo ou voltar para conhecer. Eu preciso aprender isso ainda. Eu ainda não coloquei ainda não consigo emocionalmente lidar com isso. Quando eu vou fechar uma nova viagem, não. Agora eu posso ir para Irlanda, Escócia, que é um lugar que eu tô louco para conhecer. Mas, poxa vida, lá na Espanha faltou ainda. E mesmo nos lugares que eu fui, eu quero ver de novo. Eu não tenho essa maturidade emocional de viagens ainda. Falta sempre alguma coisa. É, Sempre. Nunca vimos tudo. Nunca vimos. E falta-nos sempre aquele. Faltou aquele local, aquele lugar que eu queria ir e não fui. Porque eu foquei-me nisto e depois houve coisas que eu tinha que fazer e não consegui ir àquele local. Ou eu queria ter uma interpretação, falta-me aqui qualquer coisa para fechar um ciclo, fechar um puzzle daquilo que eu fui ver. Porque, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Eu ainda não viajei o que eu tinha para viajar, tenho muitas coisas que eu quero descobrir, tenho outras histórias e outras conversas que eu quero ter, porque quero-as ter, quero ver, quero sentir, e é a mesma coisa até para mim. Daquilo tudo que eu já tenho visto, mas fica sempre alguma coisa que eu quero ir buscar, quero ir mais além do que aquilo que eu tenho. Isso isso. acontece. Eh, Quem Ah, fica, quem fica satisfeito com pouco leva sempre a mala vazia, nunca vai cheio. que delícia. Pedro, estamos uma hora batendo papo aqui. Daqui a pouco o pessoal da técnica do programa me mata. Meu amigo, duas coisas. Primeiro, se você assim permitir, eu vou querer voltar a conversar com você muitas vezes.
Eu Será acho um que eu prazer. quero que você conte histórias de viagens, causos, coisas que aconteceram, que nem dessa senhora de 80 anos, que maravilha, mas causos, eu estive numa cidade, aconteceu isso, coisas engraçadas, coisas trágicas. Eu quero que volte aqui, vamos bater um dia só, ficar contando causo de viagens, que eu acho que vai ser um programa maravilhoso, aqui a gente vai dar muita risada. Muitas, 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 muitas. Há Eu muitas tenho. porque dá para fazer mais do que um livro. Ah, então, Mais, olha aí, ó, já tem essa mais, proposta. mais do que um livro. Ah, porque há muitas coisas que acontecem. Olha, vou-te deixar aqui uma. Aham. Isso foi bem no início, quando eu comecei a trabalhar. Eu estava guia local em Lisboa, dentro de um ônibus, e até aconteceu nem de propósito com brasileiros, neste caso com a mãe e com uma filha, e estávamos no inverno. A diferença horária agora são 4 horas, o horário de 4 verão, horas. que aqui mudou, são 3 horas, no inverno, e estávamos a passar na Praça do Rossio. Eu estava a dar a volta à Praça do Rossio e aponto para a estátua de Dom Pedro IV, e falo Dom Pedro IV, e falo que foi o quarto, foi rei de Portugal, por instantes e por momentos foi rei de Portugal, foi Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Uhum. A mãe vira-se para a filha e viu como é interessante, por causa do fuso horário, aqui ele era quarto e no Brasil era primeiro. Eu Isso não é piada, não. prefiro não comentar. Eu prefiro não comentar. Bem, até aí não posso ir longe. Já que contamos um caso, vou contar um também. Quando eu estava a conhecer o Coliseu, e era uma das coisas que mais vi no mundo, queria conhecer, era o Coliseu, eu estava parado, olhando, e aí o guia mostrou, falou, tá vendo? Daquela parte ali é que saíam os leões, os animais para a luta com os gladiadores, não sei o que lá. A mulher falou, olha, vai sair um leão, presta atenção ali que vai sair um leão. Eu olhei e falei, não vai sair leão. Não vai Mas sair. para que não pareça que olha, trabalhando com cruzeiros americanos, pegava um grupo de cruzeiros a Lisboa e fomos visitar Sintra. Agora é mais complicado visitar o Palácio da Pena, em Sintra, lá em cima no alto da Serra de Uhum. Sintra. Esse, o Palácio de Sintra, que é um cartão postal de Sintra. Quem vai a Sintra quer ir ao Palácio da Pena, e então vem uma senhora americana, e ela cumprimenta, eu cumprimento, e tudo, e ela, I'm so excited, estou muito excitada. Vamos visitar esta cidade de Sinatra. E eu Hã? olhei para ela assim, bom, faz muitas canções, muitos poemas de Sintra, mas não Sinatra, não tem nada a ver. E lá em cima há um palácio maravilhoso que vamos visitar, que é o Peace Palace. E eu, não, é o Pena Palace. Não, 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 não. Meu amigo, você tem que ter uma paciência que, olha, eu não teria. Mas olha, isso foi só uma prévia do que com certeza vai ser a nossa próxima conversa e a gente vai ficar aqui dando risada. Acho que não vai ser um programa de 1 hora, vai ser um programa de 2, 3 horas. E aí só que aí a gente põe uma garrafa de vinho do lado e vamos ver o que acontece. Oi, estou na terra do bom vinho tinto, do bom vinho alentejano, Então. e hoje posso dizer que eu tive uma refeição assim extraordinária. Então você deve estar querendo dormir, eu estou te atrapalhando aqui. Não, não, não Pedro, atrapalha nada. não imagina. É Pedro, um gosto, Sérgio. eu quero te agradecer demais. Quero dizer que ter estado contigo naqueles poucos dias, e foram pouquíssimos dias, eu gostaria que eles fossem o dobro, o triplo, Foram mas, intensos. mas foram muito bons, muito bons. Eu posso dizer por mim e posso dizer pela Gláucia, pela minha esposa, que nós saímos realmente com a mala muito mais cheia, o que nos deu não somente vontade de voltar, como me deu vontade de ter teu número aqui comigo para a gente poder bater esses papos sempre e conversar bastante. Pedro, Para quero te mim, agradecer Sérgio, demais.
eu também quero-te agradecer muito e só queria terminar com isto sobre a questão do tempo e que as pessoas reflitam. Gaudí, o grande arquiteto da Sagrada Família, quando apresentou o projeto da Sagrada Família, a resposta foi: isto é interminável, isto nunca mais vai acabar. Quanto tempo isto vai levar? Para que fique registado, Gaudí respondeu: para Deus não existe tempo. Sérgio, muito Que bom maravilha. falar com você. Nossa, muito bom mesmo, Pedro. Foi, tínhamos muito para falar até na nossa viagem e seguramente havemos estar juntos no Com Brasil, em certeza, Portugal, em com Espanha, certeza. em qualquer parte. E de verdade, de coração, muito, muito obrigada. Aquilo que precisares será um enorme gosto, um enorme Com prazer. certeza vamos voltar. Você vai falar muitas vezes aqui no Café Cultural, tenha certeza. Ou então a gente chama para bater papo, que é o que importa na vida, é essa troca. Pedro, muito, muito obrigado. Fica com Deus, que Oxalá te abençoe Amém. imensamente, que você não mude nunca e a gente volta a conversar logo, logo, tenha certeza. Pedro, Tchau, tchau. abraço, até mais.